Galadriel é uma das personagens favoritas do fandom de Tolkien. Hoje nós vamos falar tudo sobre Galadriel, sua trajetória do início ao fim. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Galadriel é muito importante. A gente fez aqui um resumo da história dela. Tem tudo que você precisa saber sobre Galadriel. Tem nesse vídeo aqui e a gente espera que vocês gostem. Sim, cara, espero que você goste. Fique até o final. O vídeo foi produzido com muito carinho pra você e eu espero que você, claro, comente aí o que você achou dessa história tão bonita e tão bem escrita de Tolkien. Galadriel nasceu em Valinor no ano das Árvores de 1362, filha do príncipe Finarfin dos Noldor e Eärwen, princesa dos Teleri, em Tirion, uma cidade de Aman. Quando ela nasceu, seu pai a nomeou Artanis, que significa mulher nobre. Como ela ficou alta para os padrões das moças Noldor e muito forte, sua mãe a nomeou de Nerwen, donzela homem. Contudo, devido à aparência de seus cabelos dourados com brilho prateado, ela adquiriu o nome de Alatariel, senhora coroada com grinalda radiante. Uma observação aqui, o nome Galadriel pode ter sido dado pelo seu marido, Celeborn, como uma das traduções para o Sindarin. Conta-se que os cabelos de Galadriel capturaram o brilho das duas árvores de Valinor, Laurelin e Telperion, ao ponto de Fëanor, irmão de seu pai, se inspirar nos cabelos da sobrinha para fazer as Silmarils, com o mesmo brilho fundido das árvores. E Fëanor pediu 3 vezes uma mecha de seu cabelo, mas Galadriel não lhe deu um único fio. Galadriel nunca confiou em Fëanor. Sobre Fëanor e as Silmarils, falaremos tudo em outro vídeo. No ano de 1495, as duas árvores são destruídas por Melkor e a aranha Ungoliant. Melkor roubou as Silmarils e fugiu para a Terra-média, fazendo a travessia de Helcaraxes até Beleriand. Fëanor culpou os Valar pelas ações de Melkor e convenceu boa parte dos Noldor a irem com ele atrás do Senhor do Escuro e assim derrotarem o grande Lorde das Trevas. Fëanor e seus 7 filhos fizeram um juramento que pesou não só no destino deles, mas de todos os Noldor, que os seguiram. Neste momento, Galadriel é visionária e as palavras de Fëanor despertou nela um desejo de conhecer outras terras e ter um reino próprio. Contudo, mesmo com esse desejo em seu coração, Galadriel não fez qualquer juramento igual aos filhos de Fëanor. Ela então participa da revolta dos Noldor para deixarem Aman em busca da Terra-média. Fëanor e os que o seguiram chegaram até Aqualond, onde os Telerin vivem, e aqui ocorre o primeiro fratricídio na história dos elfos, pois os Noldor não possuem barcos e os Teleri se recusaram a entregar seus barcos aos Noldor, e estes, liderados por Fëanor, não teriam outra forma segura de chegar à Terra-média. E o pior acontece. Galadriel, na versão publicada de Silmarillion, não é mencionada no fratricídio. Contudo, em Contos Inacabados, Tolkien escreve uma versão que ela tenha ajudado os Teleri neste momento, lutando a favor dos Teleri, povo de sua mãe. No Silmarillion publicado, Fingolf, filho de Fingolfin, e os primeiros de sua hoste chegam no local e não entendem o que está acontecendo, e ajudam os seguidores de Fëanor por pensarem que os Teleri talvez estivessem a serviço dos Valar, para impedir a ida dos Noldor para a Terra-média. O resultado do fratricídio são muitos Teleres mortos e os Noldor liderados por Fëanor roubando seus barcos. O Valar Mandos anuncia uma maldição, alertando aos Noldor sobre a desgraça que os acometeriam caso continuassem sua jornada e não voltassem e pedissem perdão aos Valar pelo que fizeram. A maior parte dos Noldor continuaram, mas uma pequena parte liderada pelo pai de Galadriel, Finarfin, voltaram e pediram perdão e foram perdoados pelos Valar. Galadriel e seus irmãos não abandonam os filhos de Fingolf, seus primos,
e continuam a jornada. Fëanor e seus seguidores navegam para Beleriand com os navios roubados dos Teleri. Ao desembarcar em Losgar, ao invés de mandar os barcos para Fingolfin e seus seguidores, Fëanor queima todos os barcos, pois acreditava que Fingolfin e sua hoste seriam inúteis. O mundo nesse momento é plano e Fingolfin lidera os Noldor para a travessia de Helcaraxi, um perigoso deserto de gelo que fica entre as terras de Aman e a Terra-média, no extremo norte do mundo. Galadriel e seus irmãos fazem parte da hoste de Fingolfin neste momento. Muitos elfos morreram nessa travessia, incluindo Elenwen, esposa de Turgon, futuro alto rei dos Noldor e de Gondolin. Apesar da tristeza e medo, eles se enchem de esperança quando vem a lua pela primeira vez no ano de 1500. Finalmente, os sobreviventes da travessia chegam à costa norte da Terra-média ao nascer do sol. Fingolfin e o restante dos Noldor chegam aos portões de Angband, fortaleza de Morgoth, mas Morgoth permanece escondido na fortaleza. Os elfos, percebendo que não poderiam ser vitoriosos neste cerco, viajam para as margens norte do Lago de Mithrin, onde os Noldor Fëanorianos já haviam se retirado para lá. Agora em Beleriand, Galadriel e seu irmão mais velho, Finrod Felagund, vão para Doriath como convidados do rei Thingol, o tio de sua mãe. Segundo o Silmarillion publicado, é lá que Galadriel conhece Celeborn, o seu futuro marido, que é sobrinho-neto de Thingol. Finrod deixa Doriath e estabelece o reino de Nargothrond em 52 da Primeira Era. Galadriel permanece em Doriath com seu marido e visita seu irmão ocasionalmente em Nargothrond. Enquanto vive em Doriath, Galadriel faz amizade com a rainha Melian e constantemente falam sobre Valinor. Ela aprende com Melian, dentre outras coisas, como fazer as lembas. Melian queria saber por que os Noldor foram exilados da Terra-média. Mas Galadriel não revelou nada do que aconteceu após a morte das duas árvores. Contudo, a perspicácia de Melian e a sua persuasão levam Galadriel a revelar mais detalhes, apesar de não falar nada sobre o juramento de Fëanor e seus filhos e o fratricídio de Aqualond e a queima dos barcos. Por fim, as palavras e a acusação de Thingol levam o irmão de Galadriel, Angrod, a contar o que realmente aconteceu. Galadriel não é expulsa por omitir esses eventos, pois Thingol tem simpatia com as casas de Finarfin e Fingolfin. Mesmo assim, Galadriel se muda para o reino de seu irmão, o rei Finrod Felagund de Nargothrond. Contudo, presume-se que ela voltou para Doriath em algum momento para morar com o marido. Embora Galadriel e Celeborn não desempenhem papéis significativos nos ditos eventos das Guerras das Joias, as muitas conhecidas guerras e batalhas contra Morgoth na Primeira Era, ela certamente sente as consequências desses eventos. No ano de 455 da Primeira Era, seus irmãos Angrod e Ainor são mortos na Dagor-Bragollach, a Batalha das Chamas Repentinas, na qual um Glaurung adulto liderou o maior exército de Balrogs e orcs já reunido. 10 anos depois, 465 da Primeira Era, seu irmão mais velho é capturado junto com Beren em Tollingarroth, a Ilha dos Lobisomens. Lá, Finrod morre, salvando a vida de Beren de um ataque de lobisomem. Dizem que em algum momento, antes de 495 da Primeira Era, Galadriel e Celeborn atravessam as Montanhas Azuis em Eriador, longe da turbulência que definirá os anos finais da Primeira Era. Galadriel julga que a derrota de Morgoth está além dos poderes dos Eldar. Então, junto com seu marido, ela viaja pelas Montanhas Azuis até Eriador, procurando construir uma resistência contra o Lorde das Trevas entre os povos além de Beleriand. A Primeira Era termina na Guerra da Ira, que durou 42 anos, e Morgoth é finalmente derrotado, mas Beleriand é quase totalmente destruída até que é toda inundada pelo mar. Os Valar proíbem a volta de Galadriel a Valinor, e ela simplesmente responde que não tem interesse em retornar.
Para um pouquinho aí, porque é hora da gente recomendar esses livros aqui. Tudo que a gente está falando está aqui, ó. Aqui e muito mais que está na descrição aqui. Você comprando qualquer livro desse no link aqui embaixo na descrição, você ajuda o canal, não é isso, Elvis? Isso, cara. Além dos livros, também vai encontrar muitos comics e mangás que a gente também indica. Se você quiser ajudar de outra forma, tem aqui uma chave Pix, aqui ó, só fazer um Pix de qualquer valor que tiver no seu coração. Obrigado você que está contribuindo com a gente. Tem também o botão de membro para você se tornar membro e ajudar também o canal aí com um valorzinho baixinho por mês. E aqui embaixo também tem um coraçãozinho aí para você ajudar da maneira que você puder, tá bom? Vamos voltar pro vídeo, Elvis. Na Segunda Era, Celeborn governa o feudo de Harlindon, onde muitos elfos, principalmente os Sindars, vivem sob o domínio do último alto rei dos Noldor, Gil-galad. Eventualmente, Galadriel e seu marido cruzam para Eriador, até o país ao lado do Lago Vespertuvo, junto com vários Noldors e Sindars e Elfos Verdes, ao norte do que um dia será o Condado. Em 750 da Segunda Era, Galadriel e Celeborn se mudam para Eregion. Eregion tem seu senhor Celebrimbor, neto de Fëanor e primo de segundo grau de Galadriel. Eles vivem em Eregion por 400 anos. Em Contos Inacabados tem uma versão que Celebrimbor seria apaixonado por Galadriel e inclusive faz essa declaração para ela. Por volta de 1200 da Segunda Era, Galadriel, com a ajuda dos anões de Khazad-dûm, faz contato com os elfos Nandor, do rei Amdir, que vive em um reino na floresta chamado Lindornand. É também no ano de 1200 que Sauron usa sua forma bela de Anatar e começa sua tentativa de se infiltrar entre os elfos. Finalmente, entre 1350 a 1400 da Segunda Era, Galadriel e sua filha Celebrian atravessam as montanhas nevoentas, adentrando em Khazad-dûm e vão morar em Lindornand. Sobre Celebrian, o que sabemos é que ela nasceu no início da Segunda Era, no ano de 300. Celeborn decide ficar em Eregion por conta da sua inimizade com os anões. Nos próximos 200 anos, Celebrimbor e os Gwaith-írmidar atingem seu apogeu e confeccionam os Anéis de Poder, graças à ajuda de Anatar, que encontrou em Eregion o espaço que tanto queria para concretizar seus planos obscuros. E então, em 1600, Sauron forja o Anel em Orodruin. Quando ele coloca um anel, os elfos que usavam os três imediatamente perceberam a traição. Galadriel avisa Celebrimbor que os três anéis estão agora em perigo e propõe levá-los para longe de Eregion. Celebrimbor concorda e manda os anéis para Gil-galad e Círdan em Lindor, e um para a própria Galadriel em Lorinand. Em 1695 da Segunda Era, Sauron devasta e toma Eregion e tortura Celebrimbor para revelar onde os anéis estão. Celebrimbor, sob tortura, revela onde os 16 estão, mas nada fala sobre os 3 anéis que os elfos ficaram. Celebrimbor então morre sob tortura no ano de 1697 da Segunda Era. Galadriel permanece em Lorinand, onde pelo poder de seu anel, o Nenian, o reino foi fortalecido e embelezado. A Guerra dos Elfos contra Sauron termina em 1700 da Segunda Era, quando, sob as ordens de Tar-Minastir, os Númenóreanos vêm em auxílio e juntos conseguem expulsar Sauron de Eriador. Pouco depois, Galadriel e Celebrian passam por Moria mais uma vez e vão até Imladris, procurando por Celeborn. Elas o encontram lá e os três vivem em Valfenda por um longo tempo. Depois, Galadriel e seu marido Celeborn partem de Imladris e chegam às terras pouco habitadas entre o Anduin e a foz de Gwaithlo. Eles vivem na área de Belfalas, com muitos elfos silvestres de Lorinand se mudando para esta área também. Após a derrota de Sauron na Última Aliança, marcando o fim da Segunda Era em 3441, Galadriel e Celeborn viajam em longas jornadas em Rhovanior, de Gondor e as fronteiras de Mordor, a Thranduil, na parte norte da Floresta das Trevas. Então eles passam pelas montanhas até Valfenda. Em Valfenda, sua filha Celebrian se casa com Elrond Peredhil, em 109 da Terceira Era. Em 1981 da Terceira Era,
o rei Amroth, filho do rei Amdir de Lindorinant, se afoga na baía de Belfalas. Então, a antiga morada de Galadriel e Celeborn é nomeada de Dol Amroth, em homenagem ao rei. Como Amroth não tinha herdeiro, Celeborn e Galadriel juntos assumem o governo de Lindorinand e são chamados de senhor e senhora de Galadrim. Eles, então, se recusam a ostentar o título de rei e de rainha. Voltando para sua casa durante a Guerra dos Elfos e Sauron, Galadriel traz consigo sementes de Malor de Lindon. Ela os planta e eles se tornam os únicos nascidos a leste do mar. Depois, o reino é conhecido como Lorinant, Vale do Ouro, e Laurelindornant, Vale do Ouro Cantante, que depois se transforma em Lothlórien, ou apenas Lórien. Lá, eles estabelecem Caras Galadhon, a cidade-fortaleza de Lothlórien. Em 2463 da Terceira Era, o Conselho Branco é formado. Galadriel, sendo um dos sábios e a maior ameaça viva para Sauron, é um dos membros. A essa altura, ela é uma amiga de Gandalf, o Cinzento, e recomenda que ele seja o chefe do Conselho Branco. Gandalf recusa, não desejando estabelecer raízes em nenhum local da Terra-média. Em vez disso, a posição é dada a alguém em quem Galadriel não confia, Saruman, o Branco. Não se tem muitas informações das ações de Galadriel por um grande período, antes dos eventos do Senhor dos Anéis. Contudo, temos certeza de que ela tomou medidas para proteger o seu reino e frustrar várias vezes as ações de Sauron quando teve oportunidade. Por exemplo, quando ajudou o povo que se tornariam os Rohirrim. Quando estes foram ajudar Gondor, Galadriel envia uma névoa escondendo o exército da escuridão de Dol Guldur e acelerando a sua jornada. Em 2941 da Terceira Era, Galadriel participaria do ataque do Conselho Branco a Dol Guldur, expulsando Sauron do norte da Terra-média. Chegando agora aos eventos do Senhor dos Anéis. Galadriel conhece a sociedade quando eles chegam a Caras Galadhon, na noite de 17 de janeiro, Narvinier. Ela estava atenta ao portador do anel, e depois que a sociedade esteve em Lórien por quase um mês, ela permite que ele olhe em seu espelho em 15 de fevereiro, Nennime, e ela revela a ele Nenya, seu anel de poder. Ela também permite que Samwise Gamgee olhe no espelho e interpreta sua visão como uma escolha que ele deve fazer: retornar ao condado para evitar a sua destruição ou continuar com Frodo na jornada e impedir que Sauron conquiste toda a Terra-média. Frodo oferece a Galadriel o Anel. Ela admite que pensou por longos anos no que poderia fazer se um anel chegasse em suas mãos. E agora ele vem, afinal. Tu me darás o anel de livre vontade. No lugar do Senhor Sombrio colocarás uma rainha. E não hei de ser sombria e sim linda e terrível como a manhã e a noite. Bela como o mar e o sol e a neve na montanha. Terrível como a tempestade e o relâmpago. Mais forte que os fundamentos da terra. Todos hão de me amar e se desesperar. Passei no teste, diminuirei e partirei para o oeste e continuarei sendo Galadriel. Apesar da tentação, Galadriel resiste o Anel. No dia seguinte, a sociedade parte de Lórien em 16 de fevereiro, Nennime. Além de lembas, mantos élficos e barcos para viajar, Galadriel dá um presente a cada membro da sociedade. Para Aragorn, ela dá uma bainha para Andúril e a Pedra Élfica. Esta gema foi dada por Galadriel à sua filha Celebrian, que por sua vez deu para sua filha Arwen. Galadriel apresenta a Pedra Élfica para Aragorn, funcionando como um presente de casamento de família da noiva para o noivo, predizendo seu casamento com Arwen. A Pedra Élfica se chama Elessar, o nome que Aragorn tomará quando se tornar rei do reino reconstruído. Galadriel dá um cinto de ouro para Boromir e cintos de prata para Merry e Pippin. Legolas recebe um arco de Galadrim, feito com cabelos élficos. Frodo recebe um frasco de Galadriel. E Sam, além de uma corda élfica, recebe uma pequena caixa de madeira cinza, com uma runa de prata. Dentro da caixa, a terra do pomar de Galadriel e uma noz prateada de uma árvore Malor. Para Gimli, ela não sabe o que dar. E que dádiva um anão pediria aos elfos? Nenhuma, senhora. Basta-me ter visto a senhora dos Galadrins e ter ouvido suas palavras.
Ouvi todos, elfos, que ninguém volte a dizer que os anões são possessivos e descorteses. Mas certamente, Gimli, filho de Glói, desejas algo que eu possa dar? Dize-o, eu te peço. Não há de ser o único hóspede sem dádiva. Não há nada, senhora Galadriel. Nada, a não ser que seja permitido pedir. Não, mencionaram a única mecha de vosso cabelo que supera o ouro da terra, assim como as estrelas superam as gemas da mina. Não peço tal dádiva, mas me mandaste dizer qual era meu desejo. Dizem que a habilidade dos anões está em suas mãos e não em suas línguas. Porém, isso não vale para Gimli, pois ninguém jamais me fez um pedido tão ousado e ao mesmo tempo tão cortês. E como hei de recusar, visto que eu mandei falar? Mas diz-me, o que farias com tal dádiva? Guardá-la-ia como um tesouro, senhora, em memória de vossas palavras para mim em nosso primeiro encontro. E se algum dia eu retornar às forjas de meu lar, ela há de ser posta em cristal imperecível para ser herança de minha casa e penhor de boa vontade entre a montanha e a floresta até o fim dos dias. Estas palavras hão de acompanhar a dádiva. Não predigo, pois agora toda predição é vã. De um lado está as trevas e do outro apenas a esperança. Mas se a esperança não fracassar, então digo a ti, Gimli, filho de Glói, que as tuas mãos transbordarão de ouro, e mesmo assim, o ouro não terá domínio sobre ti. No dia seguinte, após a partida da Irmandade, a águia Gwaihir traz um Gandalf ressuscitado para Lórien. Galadriel vê que Gandalf foi restabelecido e revestido. Então, lhe dá um novo cajado. Gandalf parte no final de fevereiro, Nennimir. Em 11 de março, Sulimer, quando Gollum visita Laracna, Denethor envia Faramir para Osgiliath, e Aragorn está viajando para Gondor liderando o exército dos mortos. Lothlórien é atacado por um exército vindo de Dol Guldur. Pelo poder do Anel de Galadriel, o exército é repelido. 4 dias depois, em 15 de março, Sulimer, os Rohirrim cavalgam nos campos de Pelennor, e um segundo ataque de Dol Guldur é lançado em Lothlórien. De novo, eles são repelidos pelo poder de Nenya. Simultaneamente, orcs de Dol Guldur atacam o reino de Thranduil, no norte. Uma batalha onde os elfos também são vitoriosos. Uma semana depois, em 22 de março, Sulimer, enquanto os homens do oeste cavalgam por Gondor a caminho do Portão Negro, o terceiro e último ataque a Lothlórien vem de Dol Guldur. E mais uma vez Galadriel e o poder de Nenya são capazes de repelir as forças do mal. Embora os orcs de Dol Guldur fossem repelidos 3 vezes, houve um grande dano nas belas florestas nas fronteiras de Lórien por conta dos 3 ataques. Em 28 de março, Sulimer, 3 dias após a destruição do Um Anel, o marido de Galadriel, Celeborn, lidera um ataque a Dol Guldur. Dentro de alguns dias, a fortaleza é tomada. Em um ato final de poder surpreendente, Galadriel derruba os muros de Dol Guldur e expõe seus porões. Ela limpa a área de seu mal, e Dol Guldur, um reino responsável por tanto mal no norte da Terra-média, não existe mais. Seria o ato final do poder de Galadriel. Desde que o Anel fora destruído, as forças dos anéis élficos estavam diminuindo e quase desapareceria para sempre. Em 6 de abril, Vireser, Thranduil e Celeborn se encontram na Floresta das Trevas e a renomeiam Eri-Las-Galen, a Floresta das Folhas Verdes. Com a Floresta limpa, eles dividem o reino. Thranduil governaria a região do norte e Celeborn tomaria a Floresta do Sul, e então seria chamada de Lórien Leste. A seção do meio da floresta seria oferecida aos Beornins e aos lenhadores. Galadriel e Celeborn assistem ao casamento do rei Elessar e sua neta Arwen. Eles acompanham Gandalf e os hobbits enquanto viajam para Rohan para o funeral do rei Felden, em 10 de agosto, Úrime. O grupo continua indo pelo norte a Isengard, passando por Saruman. Viajando a pé, o grupo para nas montanhas de Moria. Finalmente, em 13 de setembro, Yavanen, eles partem. Quando Elrond e os outros vão para Valfenda, eles voltam para casa em Lothlórien. No ano de 3021 da Terceira Era, Galadriel se despede de seu marido Celeborn e deixa Lothlórien pela última vez.
Ela está no grupo que se encontra com Frodo nos Portos Cinzentos. Tendo resistido à tentação do Um Anel, Galadriel foi liberada de sua proibição pelos Valar e assim pode voltar para Amman. Ela está junto dos outros 2 portadores dos anéis élficos, Gandalf e Elrond. E também estavam com eles Bilbo e Frodo, pois cada um carregou um anel. Eles então pegam o barco branco e navegam para o oeste, para Amman, as Terras Imortais. Celeborn retorna a Lothlórien, mas com o poder de Nenya quebrado, não é mais preenchido com a mesma luz e vida que tinha antes. Acredita-se que Celeborn se mudou para Valfenda e viveu por um tempo com os filhos de Elrond, Eladan e Elrohir, tendo se cansado de Lórien do Leste. Não muito depois, no início da Quarta Era, ele segue para os Portos Cinzentos. Lá, ele navega para o oeste no último navio, com Círdan, o armador. Com essa partida, as últimas lembranças dos dias antigos deixam a Terra-média. Finalmente, a última coisa que sabemos de Galadriel veio no ano de 120 da Quarta Era. Foi neste mesmo ano que Gimli e seu amigo Legolas viajaram para Valinor. Gimli se torna o primeiro e o único anão a entrar em Valinor. Lá, Galadriel recebe seu admirador na sua terra natal, e onde esses heróis passariam os próximos anos em paz. Esse foi o vídeo aí sobre a Galadriel, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem qualquer dúvida, volta ao vídeo, vai lá. Mas o mais importante é ir na lore e ler por conta própria, né, Tony? Isso aí, cara. Se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Obrigado por você ter ficado até o final, obrigado de verdade. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Está no ar, Heróis e